Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje eu trago para vocês o tema sondagens. A sondagem se caracteriza pelo procedimento de inserção de um tubo flexível com orifícios laterais próximos à ponta em uma estrutura tubular do organismo, com o intuito de instilar ou drenar algum componente. Como diz a definição, a sonda é um aparato flexível. Como vocês podem ver aqui, eu trago exemplos de sondas utilizados na nossa rotina da assistência à saúde. Então, são estruturas flexíveis, certo? E no finalzinho de cada uma dessas estruturas existem orifícios, sejam eles na ponta ou nas laterais da terminação dessa estrutura, que serve para instilar, que seria administrar alguma coisa, ou drenar algum componente, que drenar seria a retirada de alguma solução daquele local onde a sonda foi inserida. Vamos iniciar, pessoal, falando sobre a sondagem gástrica ou entérica. Tá? Elas parecem a mesma coisa, porém são diferentes. A inserção de uma sonda pela cavidade nasal ou oral, com o intuito de dar suporte nutricional e medicamentos ou drenagem de conteúdo líquido ou gasoso. Então, isso aqui é a definição geral para as duas modalidades de sonda, seja ela gástrica ou entérica. Para a sonda nasogástrica, nós vamos ter esse tubo flexível, ele é mais espesso, ele é de um material menos flexível do que a sonda nasoentérica, e ela é chamada de sonda de Levine, tá? E a sonda nasoentérica, vocês podem ver que ela tem uma estrutura singular, né? A nasogástrica, ela só tem aqui um tubinho, né, para você fazer alguma conexão. Já a sonda de Dobhoff, que seria a sonda nasoentérica, ela tem um fio guia que serve para guiar a posição dessa sonda, porque ela não vai ficar no estômago. Ela vai perpassar a posição pilórica, né, pós-pilórica, que piloro é a região final do estômago, e ela vai se acoplar no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. É uma sonda mais segura para se administrar componentes, sejam eles medicamentos ou dieta, do que a nossa sonda aqui de Levine, tá? Então, pessoal, aprendendo aqui os nomes, nós vamos usar tanto para registro como para conhecimento de uso, né? E a diferença principal entre as duas modalidades, gástrica e entérica. Levine é gástrica, Dobhoff é entérica. Pessoal, vamos para as indicações. Intoxicação exógena, alívio da distensão abdominal, presença de vômitos persistentes, comprometimento da via oral, necessidade de complementação nutricional, pacientes que não podem se alimentar por via oral devido a algum comprometimento, administração de medicamentos e coleta de material para exame do suco gástrico, são algumas das várias funções que as sondas gástricas e entéricas desempenham. Contraindicações. Nós vamos ter as contraindicações absolutas, né, que em hipótese alguma deve ser passada uma sonda no paciente, e as relativas, que se deve avaliar o custo-benefício para poder fazer uso desse dispositivo médico. Então, as contraindicações absolutas: esofagite, né, inflamações severas no esôfago, varizes esofagianas sangrantes. Varizes são dilatações de veias, né, e essas dilatações
No esôfago, elas podem ser um risco, porque a passagem de sonda pode danificar essas varizes. Pode abrir essas varizes e provocar uma hemorragia gástrica. E essas hemorragias precisam de procedimentos para conter, porque o ácido dessa região dificulta a hemostasia sanguínea, que seria o estancamento do sangue. Então, é uma complicação que deve-se evitar caso o paciente tenha varize esofagiana passar o uso de sonda. Obstruções esofagianas, seja ela por corpo estranho ou tumor. Íleo adinâmico, que seria uma falta de movimento intestinal. Lesões esofagianas, muito comum em pacientes que têm gastrite ou esofagite devido ao excesso de acidez, refluxo gástrico. O paciente acaba tendo ulcerações, lesões na mucosa esofágica. Obstrução gástrica e sinusite, no caso do posicionamento nasal. Paciente com sinusite e fizer uma sonda naso, seja ela gástrica ou entérica, ela pode piorar o quadro de sinusite, porque a sonda ela é um veículo de contaminação externo em que pode se migrar e colonizar micro-organismos que possam piorar a sinusite. E no caso de obstrução gástrica, é um quadro que a sonda ela não vai progredir para se acoplar no local em que ela deveria, não fornecendo o seu aporte terapêutico adequado. Pacientes com fratura de base de crânio. Pessoal, foi um tema bem comentado nesses últimos tempos. A fratura de base de crânio devido a uma complicação que aconteceu. Aqui está uma imagem do que foi que aconteceu com esse paciente, que ele teve uma fratura aqui de osso esfenoide, que é o osso que ele se encontra aqui na base do crânio. E aconteceu que a sonda, em vez de progredir para o trato digestório, ela progrediu para o interior do encéfalo, dobrou e adentrou no canal medular, causando uma paraplegia compressiva, devido ao dispositivo estar alocado em um local que não comporta espaço, como o canal medular. Então, pacientes com fratura de base de crânio deve-se ter cuidado ao aplicar as sondas, certo, pessoal? Vocês, como técnicos de enfermagem, não fazem esse procedimento diretamente, mas vocês devem conhecer as indicações, contraindicações e riscos, porque quem vai manusear esse dispositivo e administrar componentes ou drenar serão vocês, futuros ou técnicos de enfermagem, certo? Então, fratura de base de crânio, pode acontecer isso aqui. A sonda, ela migrar para um canal neural do paciente, ao invés de ir para o canal digestivo. E as contraindicações relativas? Desvio de septo nasal, que vai haver aí uma complicação na hora da passagem de sonda. Pode haver um traumatismo nessa parte da cartilagem que faz o septo nasal, mas não é uma contraindicação absoluta. Pacientes desorientados, porque o paciente desorientado você tem um pouco de dificuldade de saber se essa sonda migrou para o canal digestório ou respiratório. Já quando ele está acordado, ele tem uma maior reatividade, um estímulo maior, que você pode saber se essa sonda está encaminhando para o caminho adequado. Grandes lesões da cavidade oral. Deve-se avaliar o risco-benefício da passagem de sonda, se realmente há necessidade, se o paciente consegue comportar esse dispositivo no seu organismo. Fraturas de mandíbula e de maxilar e fixações cirúrgicas de mandíbula, por casos parecidos com esse, porém não tão arriscados quanto a fratura de base de crânio, e a obstrução intestinal. Tem médicos que querem colocar esse dispositivo, uma sonda nasogástrica ou nasoentérica,
para poder manter um pouco de motilidade intestinal, né? Tentar desobstruir o intestino a depender do que esteja obstruindo, do corpo estranho, da massa, né? Que esteja obstruindo esse canal. Então, às vezes, ainda se avalia o uso de sonda a depender de onde está essa obstrução. Né? Porque nós vamos ver que a sonda ela não só é passada pelo nariz e pela boca, mas também por outros locais. Pessoal, complicações comuns que vocês vão encontrar nos pacientes que forem submetidos ao procedimento de passagem de sonda gástrica ou entérica. É normal o paciente apresentar náuseas e vômitos, né, devido ao estímulo vagal que vocês vão estar fazendo na faringe, no esôfago do paciente. Obstrução da sonda. Gente, isso acontece demais, a obstrução de sonda, e é terrível, porque o procedimento para passar já não é agradável, né? Para você poder introduzir esse dispositivo já é um procedimento desagradável, e é normal ele obstruir. As sondas têm a facilidade de obstruir se não for feita a manutenção correta, certo? Por exemplo, o paciente se alimenta, a dieta enteral, né? Ela vem pronta do serviço de nutrição, é uma dieta geralmente líquida, porém, se ela ficar parada muito tempo na sonda, ela resseca e ela tampa aqueles orifícios na parte distal do dispositivo que nós vimos no começo da aula, né? Que existem orifícios laterais no final da sonda. E a dieta parada, ela resseca e acaba obstruindo. E às vezes não é possível desobstruir. E o que é que nós fazemos quanto a equipe de enfermagem? Vamos ter que retirar aquela sonda e repassar outra sonda, né? E nessa parte de tirar e colocar outro dispositivo, vai acontecer o quê? Traumatismo. Você vai estar traumatizando a mucosa. A mucosa, ela não tem um revestimento muito firme como o da nossa pele. Não tem uma tensão, não tem um limite de tensão alto. Então, se ficar tracionando um dispositivo pela mucosa gástrica, acontece traumatismos do trato alimentar. O paciente desorientado, ou às vezes o próprio profissional de saúde, por uma má fixação, né, que a fixação do dispositivo ele é muito importante, e a manutenção dessa fixação mais importante ainda, né, podem prevenir uma complicação chamada remoção acidental da sonda, onde o próprio paciente pode puxar a sonda, pode se virar no leito e a sonda prender na cama e ela sair, né? O profissional pode manusear o dispositivo e por acidente tracionar e acabar deslocando aquela sonda da posição original onde ela se encontra. Ulceração nasal. Pessoal, nós vimos que existem lesões por pressão, né? Os pacientes eles desenvolvem lesão por pressão, às vezes por ficar muito tempo acamado, muito tempo numa posição só. E existem lesões por pressão relacionadas a dispositivos médicos, né? A sonda, ela é um dispositivo médico que ela vai permanecer naquela região por um tempo superior a uma semana, às vezes a 15 dias ou mais. Então, sempre na mesma posição, um dispositivo tracionado exercendo pressão na mucosa causa ulceração. Abre-se uma lesão por pressão devido ao dispositivo médico, né, que está lá fornecendo uma pressão direta por um tempo indeterminado. Broncoaspiração. Pacientes com elevado risco para broncoaspiração deverão receber a terapia de nutrição enteral por catéter posicionado em região pós-pilórica, duodeno e jejum, né, na região do duodeno ou do jejum, sobre infusão controlada por BIC, que é uma bomba de infusão contínua. Ou seja, broncoaspiração, vocês já viram nas aulas anteriores, que é uma complicação
onde o paciente tem um refluxo gástrico e esse refluxo, seja ele por sonda ou pelo trato digestório normal, ele acaba adentrando na via respiratória, na laringe, na traqueia e indo em direção aos pulmões. E o excesso de líquidos na árvore respiratória vão causar uma dificuldade da entrada de oxigênio. Consequentemente, o paciente vai ter complicações. Então, caso o paciente tenha um risco elevado para broncoaspirar, a terapia nutricional deve ser posicionada depois do estômago, tá? Seja no começo ou na porção média do intestino. E controlada por uma bomba de infusão, que nós também vimos que é um dispositivo muito comum em UTIs e enfermarias, que ele controla o gotejamento, né? Ele controla a vazão de determinada substância. Então, ela vai controlar lentamente a dispersão da dieta para que o organismo possa movimentar essa dieta e ela não tenha risco de voltar, subir pelo trato digestório e entrar na árvore respiratória. Em caso de cianose facial e de extremidades, né, cianose é uma cor azulada, né, que ela aparece devido à falta de oxigênio, né, uma hipóxia local, tosse e dificuldade respiratória, dificuldade de injetar ar para teste de ruído no fundo gástrico, deve-se retirar a sonda e tentar a introdução novamente. Pessoal, isso aqui é no caso o paciente apresentar desconforto respiratório, né, como se estivesse entrando alguma coisa na parte respiratória, tira-se a sonda e tenta novamente depois que o paciente se acalmar. Pessoal, cuidados de enfermagem. Isso aqui compete a vocês, certo? A passagem da sonda, por resolução de 2019, ela torna-se privativa ao enfermeiro. É um procedimento privativo do enfermeiro. Mas os cuidados de enfermagem se resumem a toda a equipe de enfermagem. Então, desligar a dieta por pelo menos 15 minutos antes de procedimentos que causem estímulo vagal. Como já foi dito, o estímulo vagal é aquele estímulo que nós fazemos na faringe, no esôfago, certo? Devido a um nervo chamado nervo vago inervar essa víscera. Então, quando se causa muito movimento, causa-se estímulo vagal. E esse estímulo é o responsável pelo vômito, pela deglutição. E isso pode causar alguns distúrbios momentâneos no paciente. Por isso que tem que se desligar a dieta com pelo menos 15 minutos de antecedência, né? Para que não haja esse estímulo, que o paciente não tenha ânsia de vômito, não tenha vontade de vomitar e não tenha risco de broncoaspirar. Aspiração de vias aéreas ou banho no leito em pacientes intubados. Aspirar via aérea, você vai estar colocando uma sonda na boca do paciente, garganta do paciente. E o paciente intubado, quando ele está no banho do leito, o tubo acaba que se mexe um pouco. Quando ele é mesmo fixado, ele acaba se mexendo no interior da via respiratória. E o tubo ele geralmente passa pela boca e ele vai causar estímulo vagal dependendo da manipulação que você vai fazer no paciente. Então, desligar a dieta é um procedimento muito importante para evitar esse estímulo e evitar broncoaspiração no paciente. Se não houver contraindicação, manter o paciente posicionado com a cabeceira da cama elevada em 30 a 40 graus para evitar refluxo. Pessoal, manter ele nessa posição aqui, inclinada. Porque se ele ficar deitado, totalmente deitado, possa ser que o conteúdo da dieta que esteja entrando tenha facilidade de subir por algum espasmo do trato digestório. Sempre atentar e trocar a fixação da sonda quando necessário. Por exemplo, deu banho no leito, está muito calor, o paciente vai transpirar, o paciente vai ter sudorese. Acaba que a fixação da sonda que nós fazemos com o esparadrapo, seja ele comum ou micropore, que é o antialérgico, ele acaba ficando com a cola do esparadrapo mais solta. E acaba que essa colinha solta da fixação
vai haver a facilidade de remoção do dispositivo acidentalmente. Então, se molhar a fixação no banho, se o paciente estiver suado, tiver a pele muito oleosa, se atentar para poder fazer a troca da fixação, para evitar remoção acidental da sonda nasoentérica ou nasogástrica. Administrar água após a dieta para evitar a obstrução da sonda. Pessoal, sempre, depois de uma dieta ou depois da instilação de algum medicamento, passa-se água. Geralmente a gente passa água não só em bolos, certo? Não pegamos simplesmente uma seringa de 20 ml e instilamos a água. Nós fazemos a instilação também por gotejamento, por gravidade. Né? Do mesmo jeito que a dieta tem o seu equipo para passar a nutrição, nós temos um frasco com água para passar a água pela sonda. Isso é importante para evitar a obstrução do dispositivo e também para ajudar na formação fecal. Né? Nós não administramos apenas a dieta. Pode ser que o paciente venha a ter constipação. Então, a água é importante tanto para o intestino quanto para manter o dispositivo pérvio. Evitar pular horários de administração e não aumentar o volume no próximo horário. Pessoal, se o paciente teve a dieta atrasada, não se deve aumentar a velocidade da próxima dieta para compensar esse atraso, certo? Tem que ser administrado conforme a prescrição, em gotejamentos lentos a moderados, dependendo da necessidade, mas nunca rápido demais, devido a ter atrasado um dos horários da dieta. Porque o paciente ele tem diarreia. E é uma diarreia muito forte, devido a essas dietas de sonda elas serem ricas em fibras, para poder manter a motilidade intestinal funcionante. Então, não pode pular horário, mas se acontecer da dieta atrasar, administrar o volume de forma normalmente, certo? Sem aumentar, devido a essa complicação que pode acontecer se vocês aumentarem a velocidade da infusão dessa dieta do paciente. Pessoal, continuando com cuidados de enfermagem. Quando a dieta acabar, se lembrem de fechar o equipo, certo? O equipo, vamos lembrar, é aquele tubinho que ele vai se conectar do frasco até a ponta da sonda, porque se você deixar aberta, pode haver retorno da dieta, né, devido à motilidade gastrointestinal. Então, assim que terminar a dieta, fecha-se o equipo. Infundir a dieta lentamente por meio de frasco acoplado ao equipo, para evitar diarreia, como foi dito, distensão abdominal, vômitos e má absorção. Avaliar o posicionamento da sonda a cada 6 horas, para garantir a administração correta da dieta. Confirmar no rótulo da dieta a indicação nutricional para o paciente adequado e só administrar a dieta interal após confirmação da ausculta gástrica junto ao exame radiológico do posicionamento do catéter. Pessoal, depois que a gente passa uma sonda para alimentação, que é a sonda nasoentérica, vamos falar assim, a sonda entérica, né? Porque a posição ela pode ser naso ou oro. Nós também podemos passar pela boca. Então, sendo sonda entérica, ela tem um fio guia e no final da sonda ela tem umas bolinhas de chumbo, certo? Que é para no raio-x ela ter essas partes radioopacas que vão aparecer para mostrar a posição adequada do catéter. Então, depois que você vê que a posição está adequada, depois que a gente instila ar e ausculta exatamente na posição epigástrica, que nós temos aí um som audível do ar saindo pela posição final da sonda, aí é que nós administramos a dieta interal. Mas só administrar depois que o enfermeiro, junto ao técnico, confirmar a posição. E
E pessoal, é indicado que toda vez que se vai estilar uma dieta, você faça a confirmação pelo menos uma vez por dia de que aquela sonda está no local. Porque possa ser que com um movimento do intestino, né, estímulos de vômito ou coisas do tipo, possa ser que essa sonda ela se movimente e acabe não se encontrando na posição adequada. Pessoal, espero que vocês tenham entendido nessa primeira parte da aula o que são as sondas gástricas e entéricas. Né? As sondas gástricas elas servem principalmente para drenagem de conteúdo, enquanto as sondas entéricas, que são mais seguras, são utilizadas para alimentação. Né? A indicação, a contraindicação, as intercorrências e os cuidados de enfermagem que nós devemos ter para esses pacientes que vão estar aí susceptíveis e comportando esse dispositivo no organismo. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.